Olá a todos. Gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Isaías 6. Vamos fazer uma viagem hoje de cerca de 2.700 anos até Isaías 6. Então abra a sua Bíblia, se faz favor. É super importante o irmão abrir a sua Bíblia para poder compreender o que vai ser falado. Isaías 6. Assim diz as Escrituras: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse Isaías: ai de mim, estou perdido. Estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é santo, santo, santo. Senhor, eu te quero pedir que o Senhor nos ajude a podermos compreender o que o Senhor vai falar aqui, Pai. Verso após verso, eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito se mova e que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, que o Teu Santo Espírito desperte as nossas almas para que possamos compreender o que é que Isaías viu. Que nós possamos compreender como isso se reflete na nossa salvação, na nossa regeneração. E tudo isto eu te peço no nome do Senhor Jesus. Aqui é de suma importância nós vermos, nós situarmos este capítulo. É importante sabermos onde é que é, a data, saber o porquê que Isaías escreveu isto, ok? Por isso é que eu digo que vamos fazer uma viagem de 2.700 anos. Isaías vai desenvolver o seu ministério no reino de Judá, ou seja, o reino do sul. Isaías vai ser chamado mais ou menos no ano 740 antes de Cristo, que é o ano da morte do rei Uzias. E agora os irmãos perguntam: então, mas quem é que foi esse rei Uzias? Foi um rei bom? Foi um rei mau? E nós lemos, por exemplo, em 2 de Crónicas, que eu vou passar a ler, e tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai.
e porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Então vemos que Uzias foi um rei bom, foi um rei que esteve no governo de Judá, de Jerusalém, 52 anos, que é muito tempo. Foi desde 791 a 740, e a partir daí nós vemos que Isaías inicia o seu ministério em Judá, ok? E nós vemos que Uzias foi muito importante. Judá que cresceu socialmente, cresceu de forma económica, ficou rica, o seu exército era um exército forte, inclusive ganhou contra os filisteus. Então vemos que ele realmente foi uma bênção. Só que a questão é que o povo estava a meter a sua segurança no rei. Chegou ao ponto em que o povo começou a meter a segurança no rei Uzias. E bênção após bênção, nós continuamos a ler no mesmo capítulo de 2 de Crónicas, capítulo 26, e nós lemos o seguinte acerca de Uzias. Mas havendo-se já fortificado, Uzias, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porquê? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E isto era algo exclusivamente dos sacerdotes. Então vemos que a soberba subiu ao coração de Uzias ao fim de 52 anos. E isto é um alerta, irmãos, porque Deus lhe deu bênçãos, Judá evoluiu, Judá cresceu, mas foi pela bênção de Deus. E Uzias quis tomar um lugar, quis fazer algo que não lhe era devido, não era a sua função. E, irmãos, nós vemos que nos dias de hoje existem muitas bênçãos na igreja, nas nossas vidas, mas essas bênçãos vêm do Senhor. Não é do nosso esforço, claro que é do nosso esforço, mas não é do nosso, o que eu sou bom e eu é que faço todo o meu mérito. Não. Nós fazemos a nossa parte, claramente, mas Deus é quem opera a bênção. Se ontem o evento foi bom, é porque Deus operou a bênção. Se ontem a reunião de homens foi uma bênção, é porque Deus assim quis. Então é muito importante nós olharmos para os reis e entendermos o que é que levou eles a pecarem, o que é que levou eles a não seguirem o Deus de Israel. Ainda no verso 1, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, Uzias morto, o povo desesperado, a chegada da Assíria, que chegou ao reino do norte em 722, ou seja, 20 anos depois, e Isaías, um homem sábio em Judá, começa a ver que é uma questão de tempo até Jerusalém também ser invadido. O povo está em alerta porque o seu rei bom, aquele rei que fez tudo de bem, morreu, e o povo está desesperado. O sacerdote está desesperado, o levita está desesperado, o profeta está desesperado. E diante desse contexto, os céus se rasgam e Isaías vê o Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, assentado num alto e sublime trono. Na terra estava vazio, no céu estava cheio. Judá está em crise, mas Isaías olha para cima e vê o soberano assentado num alto e sublime trono. Será que Deus está preocupado com a morte de Uzias? Será que Deus ficou surpreso? Não, irmãos. O governo de Deus não está dependente de circunstâncias. Deus é soberano, Deus é imutável, nele não há engano, mas há verdade, há poder, há sabedoria, há glória.
Deus não se limita ao dia de hoje. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Deus está fora da esfera do tempo. Deus está fora da esfera do espaço. Senão, não era Deus. Deus está noutra dimensão. Se nós continuássemos a ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, Deus diz o seguinte, ouçam com muita atenção. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse mundo, eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, a partir do momento em que a mão de Deus está reta, não há forma de voltar atrás. Agindo eu, quem impedirá? E as abas das suas vestes enchiam o templo. O templo onde o Senhor habita não está preenchido por imagens, não está preenchido por imagens de escultura, mas pela sua glória, pela sua presença. E as bordas das vestes, ou seja, o resto de baixo, é o suficiente para encher o templo. É o suficiente. A grandiosidade do nosso Deus. Portanto, o templo é o palácio de Deus. Ele é o rei. Não é Uzias, não é Jotão, não é Acás. Verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E aqui vemos o rosto do serafim, que é um ser ardente. Se nós lêssemos no original, é um ser que está em chama e ele não tem a oportunidade, ele se humilha e se redime perante a presença, a glória de Deus. Ele se curva. Os pés, a modéstia, a humildade perante o rei. E com 2 voavam, eles estavam apostos para servir ao Senhor. E aqui é importante vermos que eles tinham 4 asas para a adoração e 2 asas para o serviço. E nós, diante disso, podemos retirar uma aplicação. Nós somos chamados, irmãos, a sermos verdadeiros adoradores. Se eu for servo, mas não for orador, se não for filho, as coisas estão mal. Então, eu sou filho, eu sou um orador e depois disso, eu sou servo. Eu sirvo ao Deus de Israel, porque eu o adoro, porque eu o sirvo, porque eu o adoro. Ok? E aqui, irmãos, é importante esta questão de nós termos a visão de eu tenho que adorar a Deus, ao Deus glorioso, ao Deus criador de todas as coisas. E o que é que vale, irmãos, sermos estudiosos da palavra, gastarmos tempo, sermos cheios de conhecimento, alimentarmos a mente, mas não aquecemos o coração? Não somos homens fervorosos de oração. Não nos voltamos para o Pai. Apenas enchemos a nossa mente com a teologia. Enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, mas não conhecemos o Deus da palavra. Não, é uma via dupla. É de conhecimento e aquecer a nossa alma. Servir ao Rei, à beleza, à majestade, à glória do Deus da palavra. Somos apenas servos dele. Somos chamados a sermos adoradores antes de o servirmos. Seguindo a exposição, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aqui nós não lemos bondoso, 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 ainda que Deus seja.
Nós não lemos misericordioso, 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 ainda que Deus seja. Nós lemos santo, santo, santo. A santidade é a essência de Deus. O facto de Deus ser santo, Ele exerce esse amor, é um amor santo. Deus é justo porque Ele é santo. Deus nos ama porque Ele é santo. Todas as coisas vêm da fonte da santidade que está em Deus. A santidade é a essência de Deus. É a base para a sua justiça, para a sua bondade, para a sua misericórdia. E tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele faz, Ele é santo. Em tudo, irmãos. E aqui eu gostava de lançar uma questão. Será que a santidade é algo que é exclusiva de Deus? Ou é algo que Deus também fica à espera que nós sejamos santos? Se nós lêssemos o livro de Levítico, se nós lêssemos o livro de Hebreus, Romanos, Efésios, está escrito: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Deus nos convida a sermos santos porque Ele é santo. O Filho é igual ao Pai. Nós temos que buscar sermos santos, buscarmos a santidade. Deus manifesta a sua santidade em suas obras, na sua lei, e especialmente no que foi dito aqui, na cruz de Cristo. É a maior manifestação da santidade de Deus. Só que Ele também separa a igreja, pessoas santas, um povo santo, um povo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, que é a sua noiva, a igreja. E um dia, amados irmãos, no céu, pessoas de todas as línguas e nações, de todos os tempos, pessoas de todas as raças, um número que jamais ninguém poderá contar. Sabem o que é que nós vamos dizer? Santo, santo, santo. E nós iremos ter esse privilégio, essa oportunidade de nós contemplarmos a glória e a honra do Senhor. É uma oportunidade incrível. Verso 4 e verso 5. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, estou perdido. Se nós lêssemos o capítulo 5, vemos que Isaías já começa com os jais antes, no capítulo 5. No capítulo 5, ele profetiza em relação ao povo e ele diz: ai dos gananciosos, verso 8 do capítulo 5, ai dos que se dão a vinho, ai dos impuros, ai dos falsos, ai dos soberbos, ai dos injustos. 6 ais em relação ao povo. Mas ele agora, quando tem este encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores em sua glória, ele já não olha para o povo, ele olha para ele mesmo, ele diz: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, sou igual a eles, estou impuro. Agora, no capítulo 6, Isaías olha para ele mesmo. E o homem jamais vê o seu pecado se não compreender a santidade de Deus. E a minha experiência é essa. Enquanto um jovem da faculdade não entender que o meio de comparação dele não é com o colega do lado, mas é com um Deus santo, ele não vai compreender o que é pecado. A partir do momento que Deus abre a mente àquele jovem e ele compreende
que é perante um Deus santo, e ele diz assim: ai de mim, tenho pecado, estou perdido. Sabem, irmãos, não sei se vos acontece, quando estamos a limpar a casa, nos dias mais escuros, às vezes faz uma sombra e nós andamos a aspirar e vamos para aqueles sítios mais escondidos, debaixo dos móveis, nós olhamos e não parece estar sujo, está escuro, nós, isto afinal não é preciso ser aspirado. Mas quando nós vamos buscar uma luz, vemos que afinal aquilo está cheio de pó. Aquilo afinal está cheio de migalhas, mosquitos, e nós, isto está tudo sujo. Deus, enquanto a luz do mundo, Ele nos mostra o pecado que temos e a necessidade de nos arrependermos. É Ele que vai ao homem, ilumina o homem e diz: tu és pecador, ajoelha-te aos pés do meu filho. A luz revela o orgulho, revela a cobiça, revela a ganância, a imoralidade, a falsidade. É a luz de Deus. E gostava de fazer uma pequena aplicação. Será que nós somos rápidos a ver o pecado do nosso irmão e somos lentos a ver o nosso? Nós, homens, temos muito essa questão. Somos muito rápidos a apontar o pecado do nosso irmão, mas somos lentos a olhar para o nosso. Será que nós oramos por aqueles que estão em pecado? Será que nós oramos por aqueles que estão longe? Será que nós oramos por aqueles que já estiveram aqui e não estão? Ou nós julgamos? Nós somos convidados, nós somos chamados a conduzir a pessoa ao arrependimento, a voltar-se para Jesus. Essa é a nossa função enquanto igreja. Verso 5, a segunda parte do verso 5. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E Isaías aqui é tomado pelo medo, é tomado pelo temor. Eu sou tão impuro quanto o povo, que eu descrevia no capítulo 5. Eu sou tão impuro quanto... E eu comecei no capítulo 1 até o capítulo 6, e que ele dá o contexto de Jerusalém, de Judá. E ele chega ao capítulo 6 e diz: eu estou tão perdido quanto eles. E ele, um pobre pecador, viu o Rei dos Reis. Ele está com medo. Verso 6 e verso 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, o serafim, o ser ardente, voou até ao altar da expiação. E isto é importante. Voou até ao altar da expiação, pegou numa brasa viva com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías e o purificou. No lugar exato do seu pecado, lábios impuros. O fogo que está naquele altar, além de representar a ira divina, pois o altar é em que o Deus Santo aceitava o sacrifício de sangue, como nós lemos em Levítico, no capítulo 17. E aqui nós temos a ideia da expiação exigida por Deus e do pecado. E isto é a graça em que Deus manda um serafim, vai e purifica Isaías. E depois de 700 anos de Isaías, Deus não manda um serafim. Deus não manda um anjo.
Deus não manda um ser celestial. Deus manda o seu amado Filho. Deus manda aquilo que é mais precioso. Deus não envia alguém, Ele próprio se faz homem e vem buscar as suas ovelhas. Ele é Emmanuel, o Deus conosco, como nós lemos no capítulo 7 de Isaías, um capítulo à frente. E observem o que diz Romanos 5, verso 8 e verso 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E usando as palavras de Isaías, enquanto igreja podemos dizer: eis que Jesus tocou os meus lábios, Jesus tocou o meu coração, e a minha iniquidade foi retirada e perdoado o meu pecado. E estamos reconciliados com Deus. Estava morto e agora vivo, não pelos meus méritos, mas porque Deus enviou o seu Filho. Ainda no verso 8, estamos a chegar ao final. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Só no verso 8, Isaías ouve a voz do Senhor, a voz de Deus. Só depois dele ser regenerado, dele ser purificado, ele ouve a voz do Senhor. E ele diz que quem ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E agora um facto muito importante aqui. Nós? Como assim nós? Se é Deus que está a falar, se é o Senhor. Quem é o nós? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ou seja, Isaías tem o privilégio de ouvir a reunião celestial. Vemos a missão de Deus que envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito Santo. E no plano da salvação é assim também. Os objetos da salvação foram fixados antes que o homem fosse feito. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a santificação. É uma obra em conjunto. Justificação, santificação, glorificação, que nós um dia iremos passar por essa fase. É uma obra em conjunto, é uma obra em harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Isaías acaba e disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de regenerado, depois de purificado, Isaías então se alista para o serviço, se alista para a missão que Deus lhe vai dar. E agora gostava de fazer uma pequena questão à igreja. Será que nós temos ideia da idade que tinha Isaías aqui? Uma vaga ideia? Estamos no ano 740 a.C. Sabemos os reinados em que Isaías esteve na sua missão em Judá. Isaías tinha mais ou menos 18 anos. Um jovem. Muitos acham que Isaías aqui tinha uma idade muito grande. Não. Isaías tinha mais ou menos 18 anos. Jovens, será que esta é a nossa postura? Eis-me aqui, envia-me a mim? Será que nós dizemos: Senhor, eu fui salvo pela Tua graça e pela Tua misericórdia, dá-me o privilégio de eu servir? É um privilégio, irmãos, de sermos servos. Dá-me um privilégio de eu poder cuidar dos idosos na igreja, de eu poder ensinar aos mais pequenos.
Senhor, dá-me a possibilidade de eu servir a Tua Igreja com os dons que Tu me destes. Que nós possamos usar a nossa força, o nosso vigor para a glória de Deus. E isto não é só um chamado para os jovens, mas também para todos nós. É para todas as idades, que possamos dizer enquanto Igreja numa só voz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a graça, que o amor e a paz de Deus esteja com vocês. Que Deus vos abençoe.